Você acha que diferença entre rico e pobre é dinheiro? Óbvio, certo? Rico tem, pobre não tem. Mas Florence Scovel Shinn descobriu algo perturbador. Dinheiro não é diferença. Dinheiro é resultado. A diferença que precede dinheiro. Diferença mental, específica, identificável. E essa diferença determina quem fica rico e quem fica pobre mais que qualquer outro fator. Não educação, não inteligência, não conexões, não sorte, mas diferença mental única. E quando você muda essa diferença em você, dinheiro segue. Inevitavelmente. Fique até o final porque vou te revelar exatamente qual é essa diferença mental, como identificar qual lado você está, e como mudar de mentalidade de pobre para mentalidade de rico permanentemente. Imagine duas pessoas, sementes idênticas, plantadas em solos diferentes. Primeiro solo é ácido, semente não cresce. Segundo solo é fértil, semente prospera. Diferença não está na semente, está no solo. Pessoas são sementes. Mentalidade é solo. E há dois tipos de mentalidade. Mentalidade de escassez. Solo ácido onde prosperidade não cresce. Mentalidade de abundância. Solo fértil onde prosperidade floresce. E diferença entre dois solos não é quantidade de nutrientes. É química. pH. E mudança de pH transforma solo ácido em fértil. E transformação de solo transforma semente que não crescia em planta que prospera. Mesma semente. Solo diferente. Resultado completamente diferente. Florence Scovel Shinn trabalhava em Nova York observando ricos e pobres. E ela percebeu. Ricos não eram necessariamente mais inteligentes. Não trabalhavam necessariamente mais duro. Não tinham necessariamente mais sorte. Mas todos tinham característica mental específica. E pobres, independente de inteligência ou esforço, não tinham essa característica. E falta dessa característica mantinha eles pobres. E presença dessa característica levava à riqueza, consistentemente, sem exceção. E Florence identificou característica, e ensinou. E pessoas que adotaram prosperaram, e pessoas que não adotaram permaneceram na luta. Causalidade clara, testável, repetível. A diferença única é expectativa de suficiência versus expectativa de falta. Pessoa rica espera suficiência. Ela acorda esperando que dia trará o que ela precisa. Ela enfrenta desafios esperando que solução existe e aparecerá. Ela vê oportunidade esperando que dará certo. Expectativa de suficiência. Pessoa pobre espera falta. Ela acorda esperando que faltará algo. Ela enfrenta desafios esperando que não haverá solução. Ela vê oportunidade esperando que não dará certo ou não é para ela. Expectativa de falta. E expectativa não é pensamento ocasional. É programa de fundo constante, operando abaixo de consciência, colorindo toda a percepção, determinando toda a decisão e criando realidade correspondente, porque expectativa é profecia autorrealizável. Você espera suficiência, age alinhado e cria suficiência. Você espera falta, age alinhado com falta e cria falta. Lei não falha, expectativa cria experiência. Sempre, sem exceção, Florence dizia: pobre não é pobre porque não tem dinheiro. Pobre é pobre porque espera não ter. E expectativa de não ter garante não ter. Rico não é rico porque tem dinheiro. Rico é rico porque espera ter. E expectativa de ter garante ter. Mude expectativa. Mude resultado. Não eventualmente. Imediatamente. Porque expectativa direciona a ação. E ação cria resultado. Deixe-me dar exemplos concretos de como expectativa diferente cria realidade diferente. Situação. Oportunidade de trabalho aparece. Mentalidade de escassez. Pobre. Isso não é para mim. Pessoas melhores vão aplicar. Eu provavelmente não vou conseguir. Por que tentar? Vou apenas me decepcionar. Não aplica. Ou aplica sem convicção. Transmite falta de confiança. Não é selecionado. Expectativa confirmada. Viu? Eu sabia que não era para mim. Mentalidade de abundância. Rico. Isso pode ser para mim. Vou aplicar. Vou dar meu melhor. E se for certo, vou conseguir. Se não for, algo melhor virá. Aplica com confiança. Transmite competência. Frequentemente selecionado. Se não, continua procurando sem desencorajar, porque expectativa é de suficiência. Próxima oportunidade virá. Situação. Conta inesperada chega. Mentalidade de escassez. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu nunca tenho. Algo sempre dá errado. Eu estou destinado a lutar.
Entra em pânico. Energia de escassez. Não procura soluções criativas. Apenas se resigna. Paga com ressentimento se consegue. Ou não paga e entra em mais problemas. Espiral descendente. Mentalidade de abundância. Conta chegou. Solução também chegará. Sempre chega. Vou procurar formas. Vou pedir ajuda se necessário. Vou encontrar caminho. Calma. Procura soluções. Frequentemente encontra. Extra work aparece. Desconto inesperado acontece. Ou prazo é estendido. Porque energia de suficiência atrai soluções. Energia de falta atrai mais problemas. Situação. Alguém pede dinheiro emprestado. Mentalidade de escassez. Eu mal tenho para mim. Se eu der, vou ficar sem. E se ele não devolver, eu não posso dar. Não dá. Ou dá com ressentimento. E ressentimento bloqueia fluxo. Energia de segurar com medo cria mais razões para segurar. Mentalidade de abundância. Eu tenho o suficiente para compartilhar. E quando dou, mais vem. Sempre foi assim. Dá alegremente. Sem apego. E frequentemente recebe de volta. Ou não recebe dinheiro, mas recebe oportunidade maior que compensa. Porque energia de dar alegremente cria fluxo. E fluxo traz mais. Você vê diferença? Mesmas situações. Expectativas opostas. Ações opostas. Resultados opostos. E ciclos se reforçam. Expectativa de falta cria experiência de falta que reforça expectativa. Expectativa de suficiência cria experiência de suficiência que reforça expectativa. E pessoa fica presa em ciclo correspondente à expectativa base. Pobre fica pobre. Rico fica rico. Não por conspiração externa, por profecia autorrealizável interna. Deixe-me contar 3 histórias de pessoas que mudaram expectativa e viram realidade mudar correspondentemente. Júlio tinha 43 anos, pobre a vida inteira, e ele operava de expectativa de falta constante. Acordava esperando problema, enfrentava dia esperando dificuldade, via oportunidade esperando rejeição. E realidade correspondia. Problemas apareciam, dificuldades aconteciam, oportunidades rejeitavam, confirmando expectativa. Ciclo vicioso perfeito. Júlio foi à palestra sobre mentalidade de prosperidade baseada em Florence. E palestrante disse algo que chocou Júlio. Você não é pobre porque o universo é injusto. Você é pobre porque espera ser pobre. E expectativa cria experiência. Sempre. Júlio ficou ofendido inicialmente. Parecia culpabilização. Mas palestrante continuou. Não é culpa. É mecânica. E mecânica pode ser mudada. Mude expectativa, mude experiência. Testável. Provável. Júlio decidiu testar. Experimento de 30 dias. Ele mudaria a expectativa conscientemente e observaria se a experiência mudava. Primeira manhã. Júlio acordou e, em vez de pensamento automático, que problemas vão aparecer hoje? Ele conscientemente pensou. Que oportunidades aparecerão hoje? Reformulação simples, mas mudança de expectativa fundamental. De falta para suficiência. Durante dia, toda vez que situação aparecia, Júlio conscientemente escolhia a expectativa de suficiência. Conta chegou? Solução chegará também. Oportunidade apareceu? Isso pode ser para mim. Pessoa pediu ajuda? Eu posso ajudar e ainda terei suficiente. Reformulação constante. Exaustiva no início, mas se tornou automática. Primeira semana. Júlio notou mudança interna. Menos ansiedade, porque expectativa de suficiência cria calma. Segunda semana. Mudança externa começou. Pessoa pagou dívida antiga que Júlio havia esquecido. R$ 50. Pequeno, mas inesperado. Terceira semana. Oportunidade de trabalho extra. Júlio aplicou com confiança em vez de autossabotagem usual. Conseguiu. Quarta semana. Cliente antigo voltou com projeto bem pago. Final de 30 dias. Renda extra de R$ 600. Mais importante, mudança de expectativa estava se solidificando. Júlio percebeu. Eu passei 43 anos esperando falta. E falta era o que eu experimentava. 1 mês esperando suficiência. E suficiência começou a aparecer. Não por magia, por mudança de comportamento causada por mudança de expectativa. Expectativa determina ação. Ação determina resultado. Mude raiz, mude fruto. Júlio continuou. 1 ano depois. Renda havia aumentado 60%. Não através de evento único. Através de múltiplas oportunidades que ele parou de auto-sabotar. Porque a expectativa mudada mudou como ele via e agia em oportunidades. Hoje Júlio ensina. Rico e pobre não diferem em circunstância. Diferem em expectativa.
E expectativa é escolha. Escolha consciente. Diária. Eu escolhia falta inconscientemente. Agora escolho suficiência conscientemente. E realidade reflete escolha. Sempre refletiu. Sempre refletirá. Depois temos Mariana. Mariana era classe média. Não pobre. Não rica. Estagnada. E ela tinha expectativa mista. Às vezes suficiência. Às vezes falta. Inconsistente. E resultado era inconsistente. Alguns meses bons. Alguns ruins. Sem padrão previsível. E Mariana queria estabilidade ascendente. Não gangorra. Mariana estudou Florence. E entendeu que ela precisava de expectativa consistente de suficiência. Não apenas ocasional. Consistente. Então, ela criou prática. Toda manhã, antes de pegar telefone, ela dizia: hoje há suficiente para tudo. E amanhã haverá suficiente. Sempre há suficiente. Eu espero suficiência. Eu aceito suficiência. 30 segundos. Estabelecendo expectativa do dia. E durante o dia, ela monitorava. Quando a expectativa de falta começava a surgir, e se não der certo? E se faltar? Ela redirecionava. Há suficiente. Sempre há. Eu espero suficiência. Redirecionamento constante. Treinamento de expectativa. Como treinar músculo. Repetição cria força. 3 meses de prática consistente. Mariana notou que gangorra havia parado. Meses ruins pararam de acontecer. Apenas meses bons e muito bons. Porque expectativa consistente de suficiência criava ações consistentes alinhadas com suficiência. E ações consistentes criavam resultados consistentes. 6 meses. Renda havia crescido de gangorra para ascensão consistente. 20% acima de média anterior. 1 ano. 40% acima. Mariana documentou. Expectativa inconsistente cria resultado inconsistente. Expectativa consistente cria resultado consistente. Eu queria estabilidade. Consegui através de estabilizar a expectativa. Não através de controlar circunstâncias. Através de controlar a expectativa interna. E expectativa interna controlada controla a experiência externa. Lei simples. Poderosa. Testável. E então temos Pedro. Pedro era empresário falhado. Tentou 3 negócios. Todos faliram. E ele tinha expectativa de falha solidificada. Eu sempre falho. Não sou feito para sucesso. Próxima tentativa também falhará. Expectativa baseada em história. E expectativa baseada em história garante repetição de história. Porque expectativa determina a ação. E ação determina resultado. Pedro foi a coach que conhecia Florence. Coach disse: você não pode criar sucesso novo com expectativa de falha antiga. Impossível. Expectativa de falha garante autossabotagem. Consciente ou não. Você precisa mudar a expectativa antes de tentar de novo. Ou o resultado será mesmo. Pedro perguntou: como mudo expectativa quando o histórico prova que expectativa está certa? Coach respondeu: histórico não prova nada sobre futuro. Apenas prova sobre passado. E passado operou sob expectativa de falha. Futuro operará sob expectativa diferente. Se você escolher. E escolha muda resultado. Testamos? Pedro aceitou o desafio. 90 dias de reprogramação de expectativa antes de tentar 4º negócio. Protocolo. Pedro identificou o pensamento automático de expectativa de falha. Isso vai falhar. Eu sempre falho. E substituiu conscientemente. Eu escolho esperar sucesso. Histórico é passado. Futuro é escolha. Eu escolho sucesso. 10.000 vezes em 90 dias. Não exagero. Literalmente 10.000. Porque reprogramação requer repetição massiva. Cada vez que pensamento de falha surgia, substituição. Centenas de vezes por dia. Final de 90 dias. Pedro sentia diferente. Expectativa havia mudado. Não completamente, mas significativamente. Ele não esperava automaticamente falha mais. Ele esperava possibilidade. E possibilidade era suficiente para começar 4º negócio sem autossabotagem inconsciente. 4º negócio começou. E diferença foi notável. Pedro tomava decisões diferentes, porque expectativa diferente gerava percepções diferentes. Onde antes via problema insuperável, agora via desafio solucionável. Onde antes desistia, agora persistia. Onde antes sabotava inconscientemente, agora construía consistentemente. 1 ano. Negócio estava lucrativo. 2 anos. Prosperando além de qualquer negócio anterior. Porque expectativa mudada mudou o comportamento. E comportamento mudado mudou o resultado. Pedro ensina agora.
Histórico não é destino. É apenas registro de resultados baseados em expectativa anterior. Mude expectativa. Crie histórico novo. Eu provei. 3 negócios sob expectativa de falha. 3 falhas. 1 negócio sob expectativa de sucesso. Sucesso. Causa e efeito. Expectativa é causa. Resultado é efeito. Controle causa. Controla efeito. Sempre. Você vê o padrão nessas 3 histórias? Júlio mudando expectativa de falta para suficiência. Mariana estabilizando expectativa inconsistente. Pedro reprogramando expectativa de falha para sucesso. Todos mudaram expectativa. Todos viram realidade mudar correspondentemente. Porque expectativa é programação. E realidade executa programação. Sempre executou. Sempre executará. Então, como você muda a expectativa? Protocolo de Florence baseado em observação de ricos que vieram de pobreza. Etapa 1. Identificação de expectativa atual. Você monitora pensamentos automáticos por 3 dias. Sem julgar. Apenas observando. E você identifica. Qual é minha expectativa de fundo? Quando situação surge, qual é primeiro pensamento automático? Vai dar certo ou vai dar errado? Haverá suficiente ou vai faltar? Sou capaz ou vou falhar? Você documenta honestamente, porque consciência precede mudança. Etapa 2. Escolha de expectativa nova. Você decide conscientemente, não baseado em histórico, baseado em escolha. Eu escolho esperar suficiência, independente de histórico, independente de evidência atual. Eu escolho. Escolha consciente é poder. Histórico é passivo. Escolha é ativa. E ativo supera passivo sempre. Etapa 3. Substituição sistemática. Durante 30 dias mínimo, você faz substituição. Toda vez que expectativa antiga automática surge, você substitui conscientemente por expectativa nova escolhida. Milhares de vezes. Sem cansaço. Sem desculpa. Cada substituição enfraquece padrão antigo e fortalece novo. Gradualmente. Inevitavelmente. Etapa 4. Reforço matinal. Todo dia, primeira coisa, você declara expectativa nova. Eu espero suficiência hoje. Para tudo. Sempre. 30 segundos. Estabelece tom do dia, porque primeira expectativa do dia tende a colorir dia inteiro. Estabeleça expectativa de suficiência conscientemente. Não deixe expectativa antiga estabelecer inconscientemente. Etapa 5. Celebração de evidência. Quando suficiência aparece, mesmo pequena, você celebra dramaticamente. Porque celebração reforça expectativa nova. Viu? Expectativa de suficiência criou suficiência. Funciona. Reforço positivo treina cérebro. E cérebro treinado mantém expectativa nova automaticamente. Eventualmente, protocolo leva 60 a 90 dias para reprogramação profunda. Porque você está mudando o programa de décadas. Mas mudança começa imediatamente. Porque cada dia de expectativa nova é dia diferente de décadas de expectativa antiga. E diferença acumulada se torna transformação. Florence dizia: você não precisa acreditar que expectativa de suficiência funciona. Você apenas precisa praticar. E prática produz evidência. E evidência cria crença. Então comece com prática. Crença vem depois. Não espere crença para começar prática, porque espera é eterna. Pratique agora. Crença segue resultado. Resultado segue prática. Armadilha fatal. Pessoa espera que mudança de expectativa produza resultado instantâneo massivo. Quando não produz em 3 dias, desiste. Não funciona. Mas mudança de expectativa produz mudança de comportamento. E mudança de comportamento produz mudança de resultado. E mudança de resultado leva tempo para acumular. Então paciência com o processo é necessária. Não passividade. Ação contínua. Mas paciência com tempo de manifestação. Semanas. Meses. Não dias, mas inevitável se prática é mantida. Teste final de Florence. Quando você pensa em futuro, qual é a sensação automática? Ansiedade, expectativa de falta, ou calma, expectativa de suficiência? Se ansiedade, trabalho continua. Se calma, expectativa mudou. E calma sobre futuro é sinal de expectativa de suficiência estabelecida. E expectativa de suficiência estabelecida garante experiência de suficiência manifestada. Lei sem exceção. Você está no final. Você tem diferença única. Expectativa de suficiência versus expectativa de falta.
Você tem protocolo de 5 etapas. Você tem 3 histórias de prova. E única questão: você vai mudar a expectativa agora? Ou vai continuar esperando falta e confirmando expectativa eternamente? Comece agora. Monitore próximo pensamento sobre dinheiro, oportunidade. Qual é a expectativa automática? Falta ou suficiência? Se falta, substitua conscientemente. Eu espero suficiência. Eu escolho suficiência. Há suficiente. Sempre. Diga, repita. Sempre que expectativa antiga surgir. Por 60 dias. E veja o que Júlio, Mariana e Pedro viram. Expectativa muda. Realidade segue. Porque expectativa é raiz. Realidade é fruto. Mude raiz, mude fruto. Sempre foi assim. Sempre será. Mude. Agora.